Muito bom dia, muito boa tarde, boa noite ou boa madrugada, assim quando vos for direcionada essa palavra a vós, ou dentro das vossas buscas, navegações e pesquisas pela internet, essa palavra vos for direcionada ou ela vos foi compartilhada para convosco. Hoje nós não estamos no nosso devocional diário, estamos aqui no nosso canal do YouTube, trilhando uma palavra diretamente vinda do reino. Siga, deixe o seu like, caminhe aqui conosco, esteja alimentando-se do Evangelho aqui, juntamente com a missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. Estamos no nosso YouTube, trilhando o nosso estudo de domingo e com uma palavra no Evangelho de Gálatas, capítulo 6. Vamos ler? Vamos aqui meditar juntos. Amém? Gálatas, Novo Testamento, capítulo 6, carta de apóstolo Paulo à igreja de Galácia, com algo surpreendente aqui a nós e um cuidado com aquilo que nós temos feito. Podemos nós colher aquilo a qual não plantamos? Podemos nós colher e ver crescer por parte do Senhor dando crescimento? Ou por parte daquilo que temos plantado, pecaminosamente, o inimigo dando crescimento em a nossa carnalidade? Se nós não semeamos nada, ou o que semeamos tem sido proveniente daquilo a qual procede do alto, da palavra do Senhor, das Escrituras? O que nós temos semeado? O que nós temos plantado? Porque será exatamente essa a nossa colheita. E qual tem sido o tipo de colheita que nós temos tido ultimamente? Vamos aqui trilhar Gálatas capítulo 6, um breve resumo e teremos continuidade dessa palavra aqui mais à frente, em outro estudo, amém? Vamos lá. Evangelho de Gálatas capítulo 6, Novo Testamento. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com o espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejais também tentado. Qual tipo de espírito que tem habitado em nós? É um espírito de mansidão? É um espírito que procede do alto? É um espírito que procede do Senhor? É o Espírito Santo de Deus? Nós temos mansidão em determinadas situações? Ou, na verdade, em todas? Nós caminhamos como apaziguadores, como pacificadores? Nós temos condições de lidar dentro de sermos ofendidos, trilhando o mesmo caminho a qual Cristo trilhou? Verso 2. Levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo, e não noutro. Verso 5. Para cada qual levará a sua própria carga. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instruiu. Nós honramos quem o Senhor levanta para nos abençoar. Nós temos condição de abençoar quem o Senhor
tem nos concedido para estar trilhando um caminho para conosco, dentro da palavra. Nossos pastores, nossos líderes, nós honramos, nós obedecemos se o Senhor nos pedir para que nós venhamos. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instruiu. Nós repartimos de tudo que o Senhor tem nos dado, nós com quem tem nos instruído por parte dele. São coisas interessantíssimas aqui. Nós temos em mente, ou no coração, anseios e desejos, como o versículo de número 3 nos fala, porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo, e não noutro. Verso 5, porque cada qual levará a sua própria carga. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Nós temos nos enganado pensando que somos alguma coisa, que somos algo maior do que o outro, porque tem um entendimento maior, porque tem uma eloquência maior, porque tem artefatos de teologia melhor, ou eu tenho tido isso com muita humildade no Senhor, orando pela direção dele dentro de tudo que eu tenho me alimentado e feito para compreender, entender e estabelecer melhor a minha vida no Evangelho e assim, por amor ao próximo, ensinar, repartir, trazer a ele também. E verso 7, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Ou em outras versões, porque tudo o que o homem semear, isso também colherá. Verso 8, porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Meus nobres irmãos e irmãs, nobres amigos e amigas, eis aqui um alerta a nós. O que nós temos semeado? O que nós semeamos verdadeiramente procede do alto? Verdadeiramente procede do Senhor? Ou será que nós não estamos errando e escarnecendo do Senhor? Ou em outras versões, será que nós não estamos com zombaria ao Senhor? E tem pontos que nós precisamos nos atentar daquilo que nós temos semeado, daquilo que nós temos plantado. Porque o fato de desprezarmos as Escrituras, não obedecermos a palavra, nós estamos zombando do Senhor. Nós estamos escarnecendo daquele a qual a sua majestosa perfeição nos concede uma oportunidade de arrependimento, confissões de pecados genuínas, entrega de nossa vida a Cristo e trilharmos um caminho plantando aquilo a qual o Senhor tem nos ordenado fazer. Como o Provérbios diz, plantar um caminho de vida para colher vida. Aonde? No Senhor. E não plantando um caminho de morte, permeando tolices, estutícias, estupidez e, consequentemente, colhendo um caminho de morte eterna. Qual tem sido o nosso tipo de plantio? Qual tem sido o nosso tipo de semear? Muitas das vezes o fato de nós conhecermos muito bem as Escrituras e trilharmos até um caminho de retidão e obediência, quando chega no quesito de semear ao outro, ou seja, ajudar, amar, cooperar, ensinar a palavra, nós não fazemos de forma a qual glorifica o nome do Senhor. Nós semeamos com arrogância, nós semeamos com falta de paciência, nós semeamos com truculência, nós sequer queremos semear, porque nós simplesmente deliberamos o julgamento de nós mesmos pecaminosamente de que o outro não tem a capacidade de aprender ou de chegar onde nós chegamos. Sendo que tem muitos que semeiam orações sinceras,
no seu quarto, em oculto, com a sua porta fechada, e recebem muito mais da presença e de visitações magníficas e esplendorosas da parte do Senhor, e estão cheios e abastecidos do Espírito Santo, tendo muito mais do que Graça e paz, tudo bem? Você está no canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, nos segue lá, nós estamos também no Facebook, no Instagram e no TikTok. Para entregar, e nós estamos aqui querendo ser melhores do que os outros. Paremos hoje e viemos pensar, porque há um ponto que Paulo nos deixa muito claro: não erreis. Quantos de nós temos semeado erros e, enganando-nos a nós mesmos, estamos pensando, achando que estamos colhendo acertos? Nós não podemos errar. Deus não se deixa escarnecer. Tudo o que falamos, tudo o que pensamos, tudo de intenção nos nossos corações, quando somos convidados por direção de outros líderes a irmos a uma congregação, semear a palavra no corpo de Cristo, a ministrar das Escrituras para aquele corpo congregacional, para os membros, para os nossos irmãos e irmãs. Se a intenção que está aqui é pleitear glória para nós mesmos, é ir cheio das nossas eloquências, teologias, da nossa carnalidade, do nosso eumismo, do nosso achismo, desse ministério individual, egoísta que nós temos, e o Senhor sondando os nossos corações e vendo o que vós estáis fazendo nesta ministração em meio ao meu corpo e dentro desta congregação, é nada mais nada menos para a satisfação do seu próprio ego. Vós estáis semeando carnalidade, pecaminosidade, e é isso que vós escolherá. O Senhor sabe da nossa intenção. Se ao invés de nós ensinarmos dentro de um estudo bíblico, por assim dizer, ensinar de coração, de bom grado, para transmitir a palavra àquele ou àquela qual está tendo ali a necessidade de entendimento, e consequentemente esta entendendo, aplicar a palavra e ter mais um ponto preenchido e abastecido deste alimento valioso, nós simplesmente falamos para demonstrar o nosso conhecimento próprio, semeamos egoísmo, carnalidade, semeamos essa pecaminosidade da qual nós temos visto à direita e torto. E quem dirá a nós? Por que olhamos tão somente para o que o outro semeia? E queremos ficar de olho na grama do vizinho, e queremos ficar de olho na colheita do vizinho. Porque vós, eu, nós, nobres irmãos e irmãs, nobres amigos e amigas, não cuidemos do nosso semear, da nossa semente, por assim dizer, do nosso plantio. O que temos semeado dentro do nosso coração procede daqui? É daqui? Porque se é, quando a palavra abastece os nossos corações, por que nós não obedecemos e entregamos um plantio ao Senhor de obediência, de retidão, de santidade, de aspectos dos quais nós temos a certeza de que é proveniente do Senhor? Nós estamos chegando num ponto do qual nós vemos as Escrituras se cumprir numa enormidade e numa velocidade inigualável. Isso, a me falar, emociona-me, porque Cristo está voltando. E eu falo para mim mesmo todos os dias e penso o que nós temos semeado diante do Senhor. As Escrituras têm sido semeadas nas nossas vidas. O Senhor tem feito de tudo dentro da perfeição daquilo a qual Ele nos oferta. O Senhor tem insistido para conosco. Nós estamos mais um dia vivos, meus irmãos e irmãs. Aos que servem o Evangelho, aos que não servem, aos que professam fé em outras demais religiões.
aos que não professam fé em religião nenhuma, mas acreditam no Senhor, e aos que não acreditam em nada. Qual o motivo? Qual o propósito que nós temos de vida aqui? Quanto semear nós vemos de desonestidade, de corrupção, de maldade, de negligência, de irresponsabilidade, quando nós desobedecemos, quando nós descumprimos com aquilo que o Senhor nos ordenou, quando nós trilhamos o nosso chamado e o nosso ministério de qualquer forma, de qualquer jeito. Paulo alerta sobre aquele ou aquela que faz a obra relaxadamente. Esse é o tipo de semente, é esse o tipo de semente que nós estamos colocando em uma terra fértil que o Senhor tem nos dado, plantando. E por que queremos colher diferente daquilo que nós temos plantado por nossas carnalidades? Há um ponto importante nisso do qual eu estava falando agora. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Ele não está falando que é só uma parte, ele não está falando que é só um quarto, ele não está falando que é só metade. Tudo o que nós semearmos, nós vamos ceifar, nós vamos colher. Dentro de tudo o que nós vemos no mundo, na atualidade, dentro do cristianismo e fora dele, há uma certeza: essa palavra a qual foi semeada por Cristo, pelo nosso Pai, pelo nosso Deus Altíssimo, pelos nossos profetas, foi plantada e ela está gerando colheitas, aponta para uma verdade da qual ela é grandiosa e da qual ela está sendo vista, ouvida, tocada por quem crê e por quem não crê. A colheita da qual aponta para a volta de Cristo. Será que aquilo que nós temos semeado, será que aquilo que nós temos plantado, será que aquilo que nós temos colhido vai nos levar para passarmos a eternidade quando Jesus voltar? Será que aquilo que nós temos semeado, aquilo que nós temos plantado, é oriundo de esforço, de obediência, de arrependimento, de nos colocarmos, debruçando-nos ao Senhor, esforçando-nos para mudar, plantando a sua palavra nos nossos corações e buscando trilhar os nossos chamados e ministérios dos quais Ele entregou esta semente com responsabilidade para que viemos colher a vida eterna para com Ele quando Cristo voltar? O que temos feito da semente do nosso ministério, da semente do nosso chamado, da semente daquilo a qual o Senhor tem nos entregue acerca do Evangelho? O que temos feito da semente quando o Senhor nos ordena amar o próximo, cuidar, ter zelo, fazer? Tantas sementes têm sido entregues às nossas mãos. Que tipo de plantio e colheita nós temos tido e nós temos feito? Perdão. A volta de Cristo está aí. O Senhor Jesus está voltando. Cristo está voltando. Jesus está voltando. Aquilo a qual nós temos semeado tem sido erro ou acerto? Temos glorificado o nome do Senhor ou zombado, escarnecido dele? Que tipo de plantio iremos ceifar, iremos colher? Há muito para se pensar, há muito para nos autoexaminar, há muito para correr e nos transformar. Semeie diariamente a oração. Plante a oração nas vossas vidas. Semeie diariamente a palavra. Plante a palavra nas vossas vidas. Semeie diariamente a obediência. Plante a obediência nas vossas vidas e na minha vida, em nome de Jesus.
e assim colheremos um resultado, a qual é aquele o Senhor tem e quer para nós. Olá, graça e paz, tudo bem? Você está no canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, nos segue lá, nós estamos também no Facebook, no Instagram e no TikTok. Vamos errar mais. Vamos parar de semear na nossa carne, porque o que nós vamos ceifar e colher, ceifaremos tão somente corrupção. Mas quem semeia no Espírito, ceifará a vida eterna. Vamos nos abastecer do Espírito Santo, limpando-nos e nos enchendo da palavra. Vamos nos esforçar para semear a palavra em nós, para que ela habite e gere vida através de obediência e possamos derramar desta colheita na vida do outro, glorificando o nome do Senhor. Amém? Essa é a primeira parte, vamos caminhar depois para as demais. E um ótimo final de semana a todos. Vamos orar em nome de Jesus. Amém? Pai, nós precisamos hoje nos estabelecer no Senhor, para que nós venhamos verdadeiramente semear a obediência, semear a Tua palavra nas nossas vidas, semear a Tua palavra aos nossos cônjuges, semear a Tua palavra aos nossos filhos, para que tão somente o plantio venha nos gerar uma colheita de vida eterna. Senhor, nos perdoe por quantas vezes semeamos na carne, colhemos corrupção e ainda assim quisemos atribuir isso vindo do Senhor. Que nós possamos rever, Pai, e voltar aonde já caímos, aonde demos continuidade nesse semear da carne, e tão somente ceifamos corrupção, ainda que veio, Pai, em forma de algo que nós almejávamos, mas que o Senhor não nos ordenou buscar, que veio por nossa carnalidade e vontade. Senhor, nos perdoe por quantas vezes semeamos os Teus recursos, a prosperidade, as Tuas bênçãos que o Senhor faz chegar nas nossas mãos, ao invés de semear, de plantar na vida do outro, para que a colheita na vida do outro seja o Senhor alcançar, seja o Senhor ser a resposta de oração a Ele. Nós semeamos em nós mesmos, nós nos deleitamos em nós mesmos, nós tão somente fizemos aquilo que era aprazível e plausível a nós, mas não Te obedecemos. Pai, nos perdoe por semear, por plantar tão mal e por colher até hoje uma colheita carnal, uma colheita pecaminosa. Nós queremos entregar tudo isso diante do Teu altar e Te pedir, perdoe, Senhor, os nossos pecados. Perdoe, Senhor, por tudo que temos feito, que até hoje jamais Te agradou. Perdoe-nos, Pai, por semear carnalidade e corrupção dentro do chamado, do ministério que o Senhor colocou às nossas mãos. Pai, dai-nos do Teu Espírito Santo, para semear do Espírito com o Espírito, através de Ti e do Senhor, pela Tua palavra em Cristo Jesus, e colher a vida eterna. Senhor, obrigado pela oportunidade hoje de estar aprendendo com o Teu Evangelho, com a Tua palavra. Nos perdoe por quantas vezes nós nos enganamos a nós mesmos, pensando ser algo, quando na verdade não somos nada. Só o Senhor é que é tudo. Muito obrigado em nome de Jesus. Amém. Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. Como sempre os deixo. Cheiro, um beijo. Muito obrigado por assistir. Deus abençoe. Tamo junto. Amém? Hoje no YouTube, viu? Você está no canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. E se esta palavra chegou ao seu coração, compartilhe, alimente mais alguém com essa verdade, com a verdade que liberta. Em nome de Jesus. Amém.